Abra sua Bíblia aí em João, o Evangelho de João, no capítulo 6, nós estaremos ministrando aí sobre o versículo 22 e nós vamos até o versículo 40. Jesus falou um sermão importante sobre o fato dele ser o pão da vida. E o texto começa em João 6, versículo 22. Como eu disse, nós vamos ler até o verso 40. Esse estudo nós vamos separar em duas partes. A primeira parte, ele explica a respeito dele ser o pão da vida. A partir do versículo 41, ele aborda já outros assuntos ainda sobre o fato, é claro, dele ser o pão da vida, mas entra por uma linha diferente agora, mais específico para um outro entendimento. Então, nós vamos abordar aí a partir desse texto, que diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que este havia partido sós. Então outros barcos chegaram a Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram o barco e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes o pão e vos fartardes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus. Vamos repetir juntos aí, verso 29. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe Jesus, vamos repetir, verso 32. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Vamos repetir o versículo 33 mais uma vez. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Observe aí a fala do povo. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como, porém, eu vos disse, vós me vistes e contudo não crerdes? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Vamos repetir aí o verso 39 e 40. E esta é a vontade daquele que me enviou,
que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar? Meu Pai, te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, e que o nosso coração seja cheio da tua palavra. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto é um texto clássico para falarmos a respeito da necessidade que temos de buscar a Deus e não buscar o que Ele nos dá, né? Você já deve ter ouvido, eu mesmo já comentei aqui muitas vezes, pois nesse texto o povo deixa claro que eles estavam agora confundindo as coisas. Como assim? Eles estavam motivados pelo prazer de ter pão gratuitamente, de forma milagrosa. O próprio Jesus denuncia isso nesse texto. Mas ele também nos revela a pessoa de Jesus. Ele nos revela como devemos nos portar diante da revelação de Jesus. Ele nos mostra isso principalmente, porque é isso que nutre a nossa vida. Ele nos mostra como que nós somos alimentados por este pão. Observe, o texto nos mostra como somos alimentados. Como eu posso dizer que eu estou alimentado com este pão? E por fim, esse alimento que Jesus ele gera vida, mas vida eterna. No final, ele destaca isso no texto. Então aqui nós temos pelo menos 3 grandes notícias. Qual é a primeira grande notícia? O entendimento que o homem tem um coração complicadíssimo e que pode ser abençoado por Deus na primeira multiplicação dos pães, na segunda, e depois pode se tornar aí agora uma conduta que tem que acontecer de novo e de novo e de novo. Eu quero aqui dar destaque a isso, que é muito sério. Eu quero reler aí os primeiros versículos, e antes de reler eu gostaria de dar algum destaque para isso que eu estou falando. Você pode ver pessoas fazendo grandes sacrifícios buscando um objetivo errado. A pessoa não quer ter um contato com Jesus, como é o caso aqui. Ela quer ter um contato com aquilo que Jesus vai dar a ela. E ela romper fazendo um grande sacrifício. Isso é o que o texto mostra. Eu quero reler com você. Logo aí no verso 22, para clarear aí nosso entendimento. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Só para situar você, nós estamos falando aqui do mar de Tiberíades. Ele tinha uma extensão de largura média, né? Pelo menos na parte em que os discípulos foram para o outro lado, a parte em que Jesus anda sobre as águas, aquela extensão, contando da cidade onde eles saíram até a cidade que eles iam, era de pelo menos 8 quilômetros. Mas a extensão maior do mar de Tiberíades podia chegar a 22 quilômetros. Por isso que é chamado mar. Você vai estar na beira dele e não vai conseguir contemplar o outro lado. E aí dá-se o nome, a água é doce, né? Mas por sua extensão tão grande, e ele é importantíssimo para Jerusalém, para o povo de Israel, especificamente a cidade de Jerusalém, por causa dessa extensão, a quantidade de água que ele tem até hoje. Até hoje ele é do tamanho que é. Então, esse local, o mar de Tiberíades, ele tinha uma longa caminhada, dependendo de onde você saísse. Ele não era redondo, mas tinha uma extensão
uma extensão, como eu estava dizendo, né? No texto anterior aqui, o versículo 16 até o 21, se você contar da cidade que eles saíram, que dá a entender o texto, até onde eles foram, ali naquela posição dá 8 quilômetros. Eles estavam remando nessa parte e já de madrugada ainda estavam em determinada distância, que dá pelo menos 5 ou 6 quilômetros. Os 25 ou 30 estádions, transformando em metro, em quilometragem, 5 ou 6 quilômetros. Eles estavam remando durante pelo menos 6 ou 7 horas, se eles saíram às 5 da tarde, por exemplo. E o mar revolto contra eles. Eu estou falando isso só para dizer que a travessia poderia ser longa, difícil, e o povo estava ao redor procurando Jesus. Note aí, isso no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que este haviam partido sós. Ou seja, eles foram mais uma vez, passando para o outro lado, Jesus não foi com eles, e eles então estavam procurando o Senhor. E o versículo 23, então outros barcos chegaram a Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Aqui está fazendo referência a um dos momentos da multiplicação, especificamente a primeira multiplicação. São essas características. E tendo dado graças, partiu, mandou que distribuíssem o pão para a multidão. Essa é a primeira multiplicação, é que havia 5.000 homens. A segunda é 4.000 homens. Sem nenhum preconceito, né, irmãos? Se ler com os óculos do nosso tempo dá um problema. A pessoa pode olhar aqui e dizer, viu aí? Só os homens são citados, não é? As mulheres não são citadas, as crianças então ninguém fala. Irmãos, se os homens estão, suas famílias provavelmente estavam também. Provavelmente. Não é um caso à risca, mas havia uma possibilidade muito grande. E os homens são enfatizados na Bíblia porque eles devem receber de Deus a sua palavra e eles devem ser os portadores dela para ensinar a sua casa. Aí eu vou dar destaque aí para José, não é? Porque José, ele fez, tudo indica, um trabalho muito bem feito. Muito bem feito. Por quê? Porque os seus filhos, os irmãos de Jesus, 2 deles se tornaram discípulos e as irmãs estavam sempre ao redor. Você sabe que Jesus tinha irmãos, né? Maria e José continuaram tendo filhos. Está escrito aí pelo menos em 3 trechos e muito claramente destaca os discípulos e os irmãos de Jesus. O indício aqui muito forte é que a palavra de Deus foi fortemente ministrada por José. E na cultura, o pai de Maria também fez o seu trabalho muito bem feito. Por que, irmãos, nós podemos dizer isso? Basta você ler a oração de Maria. A oração de Maria, irmãos, tem que conhecer de Bíblia. Ela passeia pela Escritura. Ela passeia na oração dela. Ela faz menção de vários episódios bíblicos. É uma oração profunda. E por que eu estou dizendo que o pai fez o dever de casa? Porque quem deveria abençoar a sua casa era o chefe do lar. Irmãos, é incrível como essa realidade. E aí eu estou dizendo para você, marido, sua mulher é para ser abençoado como Maria foi, mas não se esqueça que você é canal para a sua casa. Deus, quando olha para um lar, olha o marido. Entenda aí, porque se a pessoa estiver impregnada com a cultura do nosso tempo, política, né? A cultura política do nosso tempo dá muito problema. Por quê? Porque
lá desde o princípio, Deus criou Adão, e a partir de Adão criou Eva, com todo respeito, irmãos. O Senhor Deus não está criando aqui um problema, Ele não é um fazedor de problema, não, mas de solução. Esse mundo está bagunçadíssimo, está bagunçado, o negócio está muito bagunçado. Não é? Eu soube agora, por exemplo, eu fui ao cinema assistir um filme, saí de lá desolado, porque eu cresci vendo o 007, né? Desde pequeno, um personagem aí de uma série. Aí no filme, agora o 007 é uma mulher, e uma mulher com jeito de homem. E aí, eu estou entregando aqui o filme, né, irmãos? Estou entregando. Ele não vai continuar, vou falar assim para não entregar, né? Ele não vai continuar no filme. E aí a pergunta no final do filme que eu fiz foi o seguinte: no próximo episódio vai ser o quê? Né? Vai ser a 007. Paz, meus irmãos. Paz, meus irmãos. Pastor, algum tipo de preconceito aí pelo senhor? O senhor não assistiria, não? Não, irmão, estou dizendo que desde que eu cresci, desde pequenino, sempre foi o 007. Agora é a 007. Desde pequeno, eu via o personagem, não é, tendo um romance com a moça no filme. E agora, se vai ser a 007, como é que vai ser esse romance? Eu vou dizer para você como é que vai ser. Ela vai ter um romance com outra mulher, que é o que já tem aparecido nos filmes. O personagem que é o que bate, o que atira é a mulher, e um jeito másculo, e ela tem uma mulher que ela é apaixonada e que o romance é feito, beijo, tudo. Já perceberam? Quem aqui já percebeu isso? Não é? Pelo menos a metade dos irmãos já perceberam. Então, o que eles estão fazendo? Eu ouvi agora, por exemplo, que há uma firme possibilidade, não vou dizer quais são, mas pelo menos 3 personagens da DC serem lançados no próximo filme que vai ser lançado, serão os 3 homossexuais. Os 3. E o pior de tudo que irmão, sempre foi o fortão, o bonitão e tal, e aí agora vão lançar a versão dele dessa forma. Isso nos desenhos animados já tem acontecido, já tem coisas horrendas nos seriados, e essa visão aí, se você está impregnado com ela, você não vai conseguir ler a Bíblia e saber o que Deus está ensinando. Qual é a visão de Deus? Adão foi o primeiro a ouvir a voz do Senhor. Até hoje, o homem precisa, eu não estou falando no sentido de que a mulher está em segundo plano, não. Eu estou dizendo que a mulher, ela, quando se casa com o homem, ela se casa e ela é protegida por ele, ela é cuidada, protegida, e tudo que ela precisar, ela pode contar com o homem. E para esse homem conseguir fazer isso, ele tem que estar abençoado. Abençoado. E esse abençoado, ele agora na sua casa abençoa, ensinando a Bíblia. E aí nós estamos explicando por que nós temos nesse tempo um tão grande número de filhos desviados. Filhos desviados. Irmãos, eu estou abrindo um parênteses aqui para falar desse assunto, porque eu estou explicando, entenda aí, eu estou explicando que o povo aqui, ele se esforçava por objetivos errados, que era o pão que Jesus ia dar. Não queriam Jesus, queriam o alimento. Então, entenda bem aqui. Nós temos nesse tempo, eu estou falando de uma forma geral, na igreja espalhada por aí, em todos os lugares no Brasil,
um número grande de pessoas. Por exemplo, no mundo do crime, você já deve ter ouvido falar, há um número grande de filhos de crentes. Filhos de crentes. Ah, eu já fui da igreja. Ah, eu já fui da igreja. Eu já fui da igreja. Aí você vai procurar saber como é que era esse ir na igreja. Não tinha leitura bíblica dos pais com eles. Os pais não ensinavam a Bíblia, explicavam o que lia, com começo, meio e fim. Imagine uma casa onde um pai lê a Bíblia de vez em quando, onde um homem tem a responsabilidade espiritual sobre a vida da esposa. Não, esse assunto aí as mulheres oram mais, pastor, é por isso que elas são mais dedicadas. Não, não, não. Em primeiro lugar, o homem tem que entender que ele tem uma responsabilidade diante de Deus. Quando Deus foi perguntar a respeito do pecado, não perguntou para Eva, perguntou para Adão. Não é? Eu ouvi um caso de um pastor que ia ser ordenado lá. Aí um dos que iam observar esse pastor perguntou assim: como é que é a sua leitura bíblica? Como é que é a sua vida de oração? Aí disse: eu gosto muito de ler e tenho estudado bastante, mas não oro tanto. Eu digo: não, o senhor tem que orar bastante também. Aí já deu ali uma orientação importante, cobrando, né? Como é que nós temos hoje? Como é que nós estamos hoje? Nós temos pessoas que não gostam de ler e por isso fica. Irmão, se na Escritura tem a salvação para mim e para minha casa, e eu não gosto de ler, eu vou dar o meu jeito, mas eu tenho que romper essa barreira. Eu vou orar e jejuar para me amar a leitura. Nós não temos uma cultura de leitura, de amar a leitura, porque nossos pais também não liam bastante. Mas se eu sei que é na Escritura que tem a solução para mim, eu tenho que ler todos os dias, e eu não posso fazer por obrigação, então eu tenho que resolver isso. Porque senão, veja bem, os filhos podem até se desviar, mas não será por falta da missão exercida. Os irmãos entenderam? Não será por falta da missão exercida. Aí eu sempre digo isso: você poderia, com 2 textos bíblicos, falar sobre a salvação. Abra aí a sua Bíblia agora. Só um exemplo. Como ser salvo. Você poderia explicar para uma pessoa a necessidade que ela tem de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Abra 2 textos bíblicos. Você poderia incentivar os seus filhos a orar? Poderia, pastor. Então abra 2 textos bíblicos que falam sobre a necessidade de oração. Aí alguém diz assim: pastor, aí o senhor está exigindo demais. Não, irmãos, eu estou buscando provar que é preciso treinamento. Não é uma obra do Espírito que ele vai lembrar você, é preciso treinamento. Como assim treinamento? Você encontrou os 2 textos, você escreveu várias vezes: em Mateus capítulo tal eu encontro isso assim, dessa forma. Em Lucas capítulo tal eu encontro isso assim, dessa forma. Esse texto é adequado para isso. À medida que você escreve, e já uma pessoa altamente gabaritada nessa área da mente humana, ele explicava assim, que quando você escreve num papel, você está escrevendo na sua cabeça. Você está escrevendo dentro e ficará gravado lá. Mais ou menos isso que ele dizia. Então, voltando aqui para o texto, né? Voltando para o texto. O texto está dizendo que o povo estava à procura de Jesus e eles estavam percorrendo grandes distâncias. O versículo 24 diz: percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Olha só, de onde eles estavam até Cafarnaum, dava 16 quilômetros. Como eu disse, a zona mais distante era 22. De onde eles estavam até Cafarnaum dava 16.
16 quilômetros. De barco, remando, não tinha motor. E quando eles chegam lá, encontram com Jesus, o que é que Jesus diz para eles? Respondeu Jesus. Aliás, eles falam no verso 25, né? O texto narra aqui. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Né? Você sabe que Jesus aqui, ele se pôs certamente para... ele ficou sozinho. Toda vez que ele ficava sozinho, mandava os discípulos para algum lugar, ele ia subir o monte. Ele ia subir o monte, normalmente o Monte das Oliveiras, ele ia orar. Tanto é que quando ele ora no Jardim Getsêmani, que é no próximo, na verdade no território do Jardim, do Monte das Oliveiras, né? Jesus, o texto dá a entender que ele foi ali orar como de costume. Como de costume. Ele orava a sós ali. Então, quando o texto ministra isso, ele fala sobre isso, ele está dizendo assim, o povo pergunta, mas como assim? O senhor chegou aqui como? Né? Inclusive, irmãos, estudando esse texto, deu a entender que provavelmente, possivelmente, o andar sobre as águas era uma coisa que Jesus fez mais de uma vez. Nós não podemos provar isso com a Bíblia. Mas esse texto aqui é um texto que dá entendimento desta possibilidade em que Jesus estava aqui, de repente estava acolá. Porque aquilo que ele fez, caminhando sobre a água e ultrapassava o barco, pode ter sido feito outras vezes. Como eu disse, não se pode provar isso com a Bíblia, não é o nosso objetivo. A Bíblia, tudo que ela tem é suficiente que está aqui, né? Mas pode ser a explicação para essa admiração do povo. Aí Jesus, no verso 26, ele declara logo, respondeu Jesus, em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais miraculosos que viste, mas porque comestes o pão e vos fartardes. Mas porque comerdes do pão e vos fartardes. O que Jesus está dizendo aqui? O objetivo de vocês é alimentar o ventre. Vocês querem encher a barriga de vocês com o pão que vocês comeram. E o texto, então, está deixando claro que para isso acontecer, pessoas podem fazer grandes esforços. O ser humano, irmãos, pode se mover fazendo grande esforço, e quando chegar diante de Jesus, Jesus dizer para ele, o objetivo de vocês está fora da visão. E aqui, irmãos, eu quero deixar claro aqui para vocês uma coisa muito importante. Você já deve ter visto pessoas que sobem escadarias, pedindo que, entre aspas, Deus faça algo. Ou alguma outra figura religiosa. Algum outro santo, né, conforme a religião que se propõe. E a pessoa faz aquele esforço todo. Você notou que é puramente pelo pão? É puramente. Sempre é alguma coisa. É um emprego ou uma cura, né? Sempre algum acontecimento material, né? Material. Pastor, mas a cura não é material, não. É sim, é no corpo, é na matéria. E você lembra bem que de 10 leprosos que foram curados, quantos voltaram? Só um. O restante, meu amigo, voltou à velha vida. Então nós temos que tomar cuidado, não é? Irmãos sabem, eu já estou aqui há um tempo, eu já vi muita coisa, muita coisa. Igreja, por exemplo, é um ambiente maravilhoso para alguém arrumar um casamento. E isso pode acontecer de alguém lá de fora vem, participa, está aqui e, na verdade, está à procura de um relacionamento. Porque, para pensar, uma moça que já sofreu bastante lá no mundo. Aí ela percebe como é que é a igreja. Bem, os filhos ali são acompanhados pelo pai e pela mãe. Os filhos são orientados a valorizar o trabalho. Olha que coisa boa, né? Olha que padrão,
né, para o casamento. Os filhos são orientados a respeitar a filha dos outros. Estou usando aí o português mais comum. Olha que coisa maravilhosa, que possibilidade de não sofrimento, né? Para alguém que já sofreu um bocado sendo enganada. E da mesma forma, para os rapazes, pode acontecer, mas é um outro nível, uma outra visão, uma outra a realidade. E a pessoa não está à procura de Jesus, ela está à procura de um relacionamento. Você quer ver uma coisa muito séria, né? Muito séria. Eu já contei aqui algumas vezes, um casal visitando veio aqui, eles eram diáconos em outra igreja batista lá no Rio. Eu não sei como que era possível, mas lá na igreja deles, eles sentavam na frente, eles tinham toda uma honraria, porque eram diáconos. Aí eles chegaram para visitar aqui, ficaram extremamente chateados, até o ponto de me pararem na rua, porque que absurdo que ninguém pegou o nome deles na porta, e eles foram apresentados. Porque eles eram diáconos, e eles ficaram sentadinhos, ninguém notou que eles eram diáconos. Pergunto, né? Essa pessoa está à procura de estar em comunhão ou de aparecer? Ou de receber um mimo, né? Ó grande líder do povo, né? Ó grande líder. Ó diácono. Com todo respeito aos diáconos, irmãos. Mas ser diácono é ser servo. Ser servo, né? Ah, pastor, mas eu não vejo por aí. Meu irmão, eu estou dizendo para você que o próprio Jesus, ele deixou claro que ele veio para servir e não para ser servido. E aí hoje você encontra crente que quer ser servido. Aí no dia em que faltar o serviço, ninguém me visitou, ninguém ligou para mim, ninguém me amou, a pessoa some. E ela vai à procura de um lugar que ela seja amparada, cuidada. E no final é tudo que ela quer, ela só quer ser cuidada. Ah, pastor, mas aí não. Mas a igreja não é para amar? Irmãos, vamos organizar aqui. Nós nos reunimos para adorar a Deus e ouvir a sua palavra. E a grande ênfase é que nós fomos amados por Deus e agora nós temos que amar aqueles que não conhecem o Senhor, pregando a palavra de Deus. Senão a igreja virou um lugar de psicologia. É um grande consultório psiquiátrico ou de um psicólogo. Como assim? Porque assim como lá pelo psicólogo, o psicólogo vai ouvir tudo, vai dizer, eu quero ser cuidado, pastor, eu quero ser cuidado. Meu irmão, você vai ser cuidado, mas com a palavra de Deus. Por isso que nós não temos outra ênfase, o ensino da palavra para mudar a vida das pessoas. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não devemos ter momentos de ouvir uns aos outros. Eu apenas estou dizendo que nós não podemos transformar o ajuntamento do povo a um ajuntamento de pessoas mimadas. Você já viu o perfil de filho único, por exemplo? Você encontra, né? E isso por quê? Porque os pais não tiveram cuidado. E é muito difícil quando o filho é único. Não é uma regra não, tá, irmãos? Quero lembrar que o meu filho, por enquanto, ele é filho único ainda, né? Quero lembrar isso. Mas eu estou falando, é claro, de uma forma geral. O filho único, tudo é para ele, só tem ele não tem um irmão, ele não tem alguém ao redor. Então pode haver uma dificuldade de compartilhar, pode ter uma dificuldade quando alguém não estiver assistindo ele. Aí essa pessoa vem para a igreja, ele vai querer ser assistido. Peraí, mas ninguém me assistiu como meus pais assistiam? Se faltar alguma coisa para ele, peraí, mas ninguém proveu isso, meus pais sempre proviam. E aí, é claro, automaticamente eu estou denunciando a forma errada de ver. A forma errada de ver, a forma errada de criar os filhos é criar os filhos para serem sempre filhos. Os filhos têm que ser criados pelos pais para serem governadores de lar, para serem o homem excelente governador,
a mulher excelente auxiliadora, serva de Deus, na visão bíblica. Portanto, aí eu estou organizando. Por que eu estou organizando? Senão, igreja se torna um lugar para dar ombro. E é impossível, irmãos, isso acontecer, é impossível. Não tem como você estar 24 horas com a pessoa dando ombro. E é claro, isso não acontece com abundância, mas sempre tem algum caso. Ah, pastor, fulano se desviou. Um dia, alguns antigos vão se lembrar. Irmãos, nós trabalhamos com um jovem, cerca de 1 ano, ele desviado dentro da igreja. Ele vinha de vez em quando, mas estava desviado. Lá fora estava só Jesus na causa. 1 ano. Aí, no dia que foi desligar, alguém disse, pastor, mas a gente não tinha que fazer mais alguma coisa. Aí eu digo, mas como, meu Deus, né? Aí outra vez uma pessoa disse, pastor, mas nós não fizemos nada para ele retornar. Aí eu digo, olha só, em primeiro lugar, todos os cultos é o apoio para essa pessoa. Todos os cultos, estudos bíblicos, orações, é o apoio para essa pessoa. Apoio como? Eu estou dando ferramenta para a pessoa nutrir, que é a palavra de Deus. E o Espírito de Deus foi posto na pessoa para gerar esse entendimento. Veja bem, irmãos, eu estou falando sobre aqueles que buscam, se esforçam até, mas estão buscando o foco errado. E isso pode estar explicado numa geração que quer o benefício agora. O que é que o pão faz? Eu estou aqui comendo pão. Tem 2 benefícios. Eu estou enchendo a barriga, estou ficando satisfeito. E eu também estou sentindo um sabor interessante, que é o sabor da comida. Então, e esse é o tempo que talvez nós mais estamos vivendo, um tempo do prazer agora, urgente. A pessoa quer ter dinheiro, mas não quer trabalhar. Ela quer ter diploma, mas não quer estudar. A pessoa quer ter o benefício, mas ela não quer suar a camisa para ter. Todas as pessoas são reconhecidas pelo que fizeram, pelo mérito do que fizeram. Hoje em dia a pessoa quer ser reconhecida só porque ela quer ser reconhecida. Mas como assim, fulano? O meu patrão podia bem aumentar o meu salário. Aí a gente pergunta assim para ela, mas o que você tem feito de especial? Né? Aí você vai lá ver o caso da pessoa, ela sai sempre reclama do emprego que tem, do salário que recebe. Ela nunca faz além do que lhe é feito. Se faz, tem que pagar. Se faz, tem que pagar. Aí, irmãos, eu já fiz essa pergunta, eu sugeri, né? Digo, você daria um aumento para você? Eu ainda não encontrei alguém que dissesse daria. Quando o assunto, é claro que não foram muitas vezes, alguém que disse daria. Porque lá no fundo do coração, a pessoa sabe quem ela é. Ela sabe. E o contrário eu tenho visto, pessoas que fazem além do que lhe é pedido, pessoas que são esforçadas, né? Eu até ouvi uma meditação uma vez de uma pessoa que estava ali há 20 e poucos anos trabalhando, e chegou um rapaz com 3 anos, subiu de cargo e ainda recebeu um grande aumento no salário por causa daquela promoção. 3 anos contra 20. Aí o rapaz se arrumou, foi até o patrão e disse para o patrão, o senhor me perdoe, mas eu estou aqui há 20 anos, o senhor nunca me reconheceu, eu recebo a mesma coisa, a mesma função, e chegou fulano, acabou de chegar e o senhor já promoveu ele, está com 3 anos aqui, ele já é chefe e tal, eu queria saber o que eu tenho que fazer e tal. Aí o patrão disse, olha fulano, o pessoal almoçava lá, né? Você vai lá no Aquitanda aqui perto, e eu estou pensando de todo momento, como sobremesa, todo almoço, após o almoço, como sobremesa oferecer uma fruta. E eu quero começar com abacaxi. Aí você vai lá e vê como é que poderia ser para a gente poder fazer isso. Se tem abacaxi, como é que poderia ser. Aí o rapaz foi. E quando voltou,
Ele disse, tem abacaxi e custa tanto um abacaxi. Aí ele chamou na frente dele o outro que tinha sido promovido. Digo, fulano, disse a mesma coisa, vou servir como sobremesa abacaxi. Você pode ir até lá e me trazer uma informação de como poderia ser feito. O rapaz veio rapidamente, muito rápido, e ele disse, olha, patrão, o abacaxi custa tanto, mas se o senhor comprar a caixa, o senhor vai pagar melhor, vai gastar menos, e se o senhor aceita a sugestão, o senhor pode fazer dessa forma assim, e eu queria sugerir também umas outras frutas, inclusive a fruta da época, que vai ser bem mais barato, o senhor vai variar inclusive as frutas, e ele faz para o senhor um preço melhor ainda, se o senhor fizer desse jeito, dessa forma, e se o senhor quiser, eu já deixei tudo acertado para a gente começar amanhã. E aí ele olhou para o rapaz de 20 anos de trabalho, e, claro, a sós, né, pediu a ele que ele entendesse o porquê que aquele foi promovido. Meus irmãos, é incrível como isso é uma realidade. É incrível. É incrível, é incrível, é incrível. E em tudo. Então, o muito esforço, retornando aqui para o texto, o muito esforço deles, mas era buscando o alvo errado. Então a igreja, ela não está aqui para promover benefício de pão, em primeiro lugar. Bens materiais, em primeiro lugar. E isso em tudo, né? Até para os pastores. Igreja não é meio de vida, portanto, a pessoa abriu uma igreja. Você sabe que hoje em dia o negócio está complicado. Eu fico envergonhado quando eu vejo umas coisas como essa, porque eu sou pastor também. Mas há situações, né? Outro dia eu vi na internet uma pessoa pedindo oferta baseada na idade, como um voto a Deus, né? Se a pessoa tem R$18, mandasse R$18 pelo Pix. Se a pessoa tem 50, mandasse R$50, e era um voto para ser abençoado. Aí eu fico pensando em alguém com 90 anos, né? Mandar R$90, né? Meu Deus. E uma família, se viesse participar disso. Ou seja, para ser abençoado, a pessoa tem que dar dinheiro. E quando a Escritura diz que para ser abençoado eu tenho que crer, eu tenho que acreditar em Jesus. E aí automaticamente você honrará o Senhor com seus bens, conforme foi pregado hoje. Mas não em primeiro lugar o dinheiro. E aí Jesus declara a correção, verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com seu selo. Entenda aí, Jesus está corrigindo essa multidão, dizendo, trabalhem, se esforcem, vocês se esforçaram tanto. Acabei de dizer aqui, 16 quilômetros remando, para comer pão somente. E aí, meus irmãos, fica a pergunta, eu tenho trabalhado pelo pão que perece ou pelo pão que permanece para a vida eterna? Quais são os meus objetivos? Quais são as coisas que eu estou almejando? E no final, irmãos, a resposta é, você deve estar contente com a sua experiência de salvação. Você deve estar contente. A palavra contente significa que em você está contido, está preenchido em você tudo isso. Você está pleno. Contém em você a salvação. A salvação foi dada a você e você está cuidando bem dela. Você nota essa salvação.
Você está ali com ênfase observando essa salvação. Contente. Quais as pessoas que não estão contentes com a salvação? É o que está triste pelo pão que perece, que não tem. É o que está triste pelo emprego que perdeu e que não conseguiu até agora. Porque no fundo, a pessoa está procurando os benefícios que Deus pode dar. E no final, o próprio Deus, se a pessoa está na linha certa, o próprio Deus sustenta e cuida de quem é seu povo. Quero deixar claro, irmãos, que o sol vem sobre os bons e os maus. A chuva se dá sobre os justos e injustos. Foi Jesus que disse. Mas o viver o Senhor, ter a experiência de sentir a sua presença, somente quem é povo do Senhor. Os que estão procurando pão não estão contentes, não está contido neles, contente no sentido de totalmente preenchido. Quando estamos totalmente preenchidos com essa realidade espiritual, nada tira a nossa atenção. Eu vou continuar orando por tantos motivos, por tantos alvos, mas eu sei em quem tenho crido e que Ele está comigo. Versículo 28, perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, crede naquele que Ele enviou. E aqui, irmãos, é o segundo objetivo de Jesus no texto. Jesus, a primeira revelação é o ser humano, que já abordamos, o ser humano que acha que está buscando Jesus e não está. Muito difícil, irmãos, isso. Desculpe, eu gastei um bom tempo aqui, investi um bom tempo explicando sobre isso, mas isso é uma das maiores dores dos pastores, porque muitas vezes nós sabemos, mas a ovelha que está do lado, ela jura que fulano está sincero, e ela não tem ideia, né? Aí talvez por isso o pastor às vezes fica mais preocupado com esse assunto. Mas logo em seguida Jesus começa a destacar o que é que eles devem, como que eles devem se portar. Primeiro, eu venho para Jesus para crer nele, não para receber suas dádivas. E crer na pessoa dele. E aí nós estamos exatamente aí ministrando sobre esse assunto, vendo a riqueza, como é que eu sou recebido. Você está se recordando disso? Como é que você é recebido por Deus? Você é recebido por Deus, quando Deus olha para você, Ele espera ver a pessoa de Jesus. Por isso que somos discípulos. Discípulo segue os passos do Mestre. Eu não estou firmado no meu respaldo, no meu mérito, mas no mérito de Cristo. Os méritos de Cristo que proporcionaram eu crer e proporcionaram eu receber a salvação. Foi o estar consumado na cruz do Calvário que concedeu isso. E aqui Jesus está dizendo, olha, você tem que crer. E ele começa aqui a preparar o caminho, porque a própria multidão, né, o versículo 30 diz assim, então lhe perguntaram, veja, a multidão perguntando. Então lhe perguntaram, que sinais miraculosos, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Irmãos, essa multidão aqui é a multidão que recebeu o alimento. Ou seja, eles queriam de novo, né? Eles estavam aí, tocaram no assunto pão, porque eles começam a falar que, mas Deus deu pão lá no deserto. Eles começam a falar do assunto comida. E eles começam dizendo, que sinais farás? Irmãos, até hoje nós temos esse assunto vogando no meio do povo. Por quê? Porque onde houver pessoas vai ter isso. Cabe a mim permitir ou não, pedir a misericórdia de Deus para Deus mudar isso. Eu quero dar destaque aqui, irmãos, sobre isso da seguinte forma. Você tem Jesus, você tem o seu nome escrito no livro da vida, você foi recebido, o Espírito Santo foi dado para você. E aí essa pessoa, ela está buscando a todo custo
mais um sinal. Tem como, irmãos? Tem como? Não tem como. Como assim não tem como? Ele já fez tudo. Você só tem que agora desfrutar do que ele fez. Desfrutar como? Conhecer a manifestação do Senhor. Você está lembrado como é que eu devo me portar em oração? Pastor, eu quero muito que o Espírito Santo se manifeste na minha vida. Muito simples. Olhe para Jesus, almeje para a sua vida fazer o que Jesus fez. Na vigília nós abordamos um pouco sobre isso, no Estou Crucificado com Cristo. Eu estou no mesmo propósito de Jesus, Gálatas 2:20. Veja bem, o estou no mesmo propósito de Jesus mexe com tudo isso, porque Jesus se portou para abençoar pessoas. Irmãos, logo cedo o Senhor colocou esse entendimento no meu coração. Inclusive, eu oro pouco por mim e eu entendi isso biblicamente. Como assim oro pouco por mim? Eu normalmente, se você ouvir minhas orações, elas estão sempre voltadas para pedir que Deus se manifeste na minha vida, que eu possa conhecer mais a Ele, que eu possa pregar mais, com mais autoridade, com mais unção, e pessoas creiam em Deus, e pessoas recebam a palavra de Deus, e entreguem suas vidas a Jesus. Ou seja, a minha oração é que Ele seja glorificado salvando pessoas. Como é que é a oração de quem não está contente e não entendeu ainda que tudo já foi feito? Quando eu digo tudo já foi feito, eu estou falando sobre isso. Eu não tenho que me preocupar com mais nada, eu estou em pleno andamento da obra de Deus. Deus, qual é a primeira grande obra que o Senhor tem para fazer na terra, irmãos? Salvar a minha vida. E a segunda maior obra que Deus tem para fazer na terra, depois de salvar a minha vida, usar-me para que eu seja instrumento para salvar outras vidas. Não tem outra grande missão, é essa. É essa. Qual é o grande problema? E aí tem para tudo, né? Tem para o cardápio. Por que algumas pessoas saem de igrejas que pregam isso? Eu não estou falando que pessoas saíram daqui foi por causa disso. Eu estou falando de todas as igrejas que dão ênfase a essa realidade. Porque as pessoas vão procurar mais aqueles ambientes que prometem riqueza e prometem um milagre feito, rápido. E nós não podemos garantir isso. Não podemos. Um dia uma senhora chegou para mim, pastor, quando que Deus vai trazer de volta meu marido? Aí eu perguntei, quanto tempo levou para a senhora aceitar Jesus? Eu digo, bem, quando eu ouvi o evangelho até aceitar, uns 7 anos. Quando eu ouvi o evangelho, uns 7 anos. Pois é, meu irmão. Talvez seja daqui a 7 anos, se o seu marido já ouviu o evangelho. Na hora ela ficou uma tristeza só. Mas o que eu quis dizer para ela é, assim como Deus fez com ela, talvez seja com ele. Ou não, né, irmãos? Pode ser semana que vem. E eu faço o quê? Creia que vai ser semana que vem. Mas se não vier semana que vem, você está satisfeito do mesmo jeito. Então, essa realidade é a realidade bíblica. Que Jesus pegou pesado com eles. O texto diz, o povo dizendo, verso 31, pois nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus confronta, verso 32, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Verso 34, disse-lhe, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Irmãos, o que é isso, meu Pai amado? Jesus pregando, ensinando, confrontando eles, e eles dizendo, não, dai-nos desse pão, nós queremos de qualquer jeito. E ao que dá a entender, irmãos, eles estavam a todo custo, tinha que ter o que eles queriam. A todo custo. Não, tocam no assunto do pão do Antigo Testamento e insistem no assunto. Jesus fala corretamente, foi Moisés não, viu? Foi Deus. Jesus buscando fazer os olhos deles ficarem fitos na pessoa de Deus,
mas eles mesmo assim estavam com os olhos no pão. Dai-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou, verso 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como, porém, eu vos disse, vós me vistes e contudo não crerdes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu quero dar um destaque aqui para o que vem a mim, o que o Pai me dá. O que o Pai me dá aqui, que Jesus está dizendo, é aquele que creu, não é o que está buscando o pão. Como é que nós temos hoje aqui, irmãos? Olha como é que nós temos hoje o Evangelho. Pastor, mas pelo menos ele está aqui na igreja, né? Claro, que bom, né? Claro, que bom. Pastor, fulano veio aqui, mas ele não quer nada com Deus, mas pelo menos ele está aqui. Sim, que bom. Vamos orar para que Deus leve ele a crer, porque o crer só o Senhor pode conduzir. O levantar a mão, nós estamos vendo, mas o crer no coração só Deus pode promover. E Jesus está dizendo que aqueles que o Pai dá, esse é o que recebe esse saciamento completo. Verso 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que o ressuscite no último dia. Qual é o assunto de Jesus aqui? Conforme o verso 40. Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho, ou seja, aquela multidão, e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus encerra o assunto dizendo: o grande objetivo do meu Pai é que vocês tenham vida eterna. Irmãos, o pão para o corpo mantém o corpo aqui na terra, correto? Jesus estava dizendo: o pão que eu ofereço a vocês é um pão que conduz para viver eternamente. No começo eu expliquei que aqui tem 3 realidades importantes. A primeira, o homem buscando a Deus pelo objetivo errado, crendo de forma inadequada. Isso deve causar em nós um temor a respeito de nós mesmos. Quais são os reais objetivos que eu estou expressando diante de Deus? Será que aquilo realmente é o que agrada a Deus? Eu tenho que questionar. Nunca confie em você mesmo, mas busque sempre compreender o processo do Senhor. E aí Jesus, logo segundo, ele começa a organizar isso quando ele diz que a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Ou seja, Deus enviou Jesus e ele deseja que vocês creiam nele. Crer significa eu acredito que foi Deus que enviou este homem. Esse é o nosso Salvador. E quando ele se torna Salvador, eu vou querer conhecer tudo dele. Como ele é, como ele faz, o que ele fala. Eles não ouviram o que Jesus estava explicando. Eles que tocaram no assunto do maná do deserto. E mesmo quando eles fazem isso, querendo o pão, Jesus, com toda a tranquilidade, busca trazê-los para o entendimento. Foi Deus que deu o maná que desceu do céu. E o verso 34, eles pedem o pão novamente, e aí vem finalmente o foco principal de Jesus, que é o pão que sacia para sempre. Quem comer desse pão não terá fome e nem terá sede. Veja que ele resolve integralmente as 2 principais necessidades do ser humano: o comer, o alimento, o estar saciado, estar firme com a matéria, mas está também preenchido na sede. Não tenho sede mais. Não estou à procura mais de nada. Meu irmão, você é uma pessoa salva.
Se você é uma pessoa salva, você não está esperando alguma outra coisa. Porque alguém que se alimentou não precisa mais de nada. Esse é o entendimento de vida eterna. Eu não estou à procura de vida eterna, eu já tenho em Cristo Jesus. Eu não sou aquela pessoa que tem medo de morrer, como quem tem medo do escuro, como quem tem medo do homem mau. Não, eu não tenho medo de morrer, porque eu tenho certeza da vida eterna. Crentes que têm medo da morte, irmãos, só Jesus na causa. É claro, todos nós queremos viver até os 100 anos, né? Mas eu estou falando de dúvidas sobre o outro lado, né? Como diz num dizer popular. A pessoa, na verdade, não é firme em Deus, não é firme no Senhor. E aqui o Senhor Jesus expressa muito claramente que o pão que desceu do céu, ele é dado àquele que crê, para saciar a fome e a sede. Agora, eu quero aqui relembrar um fator muito importante. O povo de Israel recebeu o maná por quê? Porque eles tinham sido libertos do Egito e estavam a caminho de Canaã. O povo de Israel estava sob a liderança de Deus e Deus havia constituído Moisés. Humanamente falando, ele era o líder do povo. Entre os homens, ele era o líder. E o texto da palavra diz que o maná os alimentou até eles chegarem à terra de Canaã. Quando eles entraram na terra de Canaã e conquistaram o primeiro pedaço de terra, o maná que descia do céu parou de descer. Aquilo faz alusão claramente a como temos que caminhar com Jesus. Esse alimento que sacia para a vida eterna, sacia para entrar em Canaã. Os irmãos estão entendendo? Portanto, só recebe o pão que desceu do céu quem está a caminho de Canaã, entendendo a promessa de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, pessoas que estão à procura de bens materiais, pessoas que estão à procura de benefícios, ainda que seja do alimento, pessoas que estão visando a fé para ter as coisas desse mundo, não estão com os olhos em Canaã. Não estão. Nós precisamos compreender que a revelação de Jesus aponta para a vida eterna. Então, esse alimento chamado Jesus Cristo, como que eu posso me alimentar dele? Eu comecei falando que o texto expressa isso. Para você receber o saciar, você tem que crer em Jesus. E o grande problema é que o crer em Jesus parece ser uma varinha de condão para alguns. Não, eu também creio. Não, meu irmão. É o crer no Jesus bíblico. O Jesus que nasceu do Espírito Santo, que cresceu na graça e no conhecimento, o Jesus que reuniu pessoas para ele cuidar e prepará-los para reproduzir a sua vida, o Jesus que se deu para salvar os outros. Eu creio nesse Jesus. Porque na visão de quem está à procura de pão, o crer em Jesus é crer que ele vai me dar um emprego, é crer que ele vai me dar um dinheiro, é crer que ele vai resolver esse problema na minha família. Pastor, meus filhos estão brigando. Aí quando termina e resolve o problema, ficou nessa, não tem mais nada, eu já alcancei todos os meus alvos. Aí eu digo, sim, mas e agora? Eu digo, agora o quê? O próximo culto. Os irmãos estão entendendo? E é essa pessoa que vai colocar um monte de defeito. Aliás, aqui queriam saber até como é que Jesus chegou ali naquele lugar, né? Como é que tu chegaste aqui? Rapaz, eu não quero saber como é que ele chegou. Quero saber que a pregação que ele tem, ela resolve o meu coração vazio. Então, a igreja, como é que ela deve se portar? Ela deve crer em Jesus, mas no Jesus bíblico.
O Jesus que é modelo para a minha vida, e que se é modelo para a minha vida, eu tenho que mudar a minha situação. Eu tenho que agir conforme Jesus. Irmãos, nós infelizmente chegou no Brasil essa história de que fulano não tem nada a ver com a minha vida. Eu já tenho ouvido, até mesmo no meio no decorrer do tempo, pessoas que aceitaram Jesus dizendo: não, mas isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver isso aqui também não. E a pessoa caminhando, não querendo ouvir nada contrário ao que ela estava falando. E aí, no aconselhamento, você usando a Bíblia, mesmo assim o foco da pessoa está no que está usando a Bíblia e não na Bíblia. Meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. Jesus está às portas. E por que nós estamos vivendo esse tempo? Porque eu estou dizendo aos irmãos, nós precisamos de mais palavra. Na nossa vida, na nossa casa, nós precisamos de mais palavra de Deus, mais compromisso em ter relacionamento com Jesus, com Deus por meio da pessoa de Jesus. Como que isso é possível? A pessoa de Jesus está em mim e está manifesto no meu agir, nas minhas atitudes. E se eu só posso fazer isso se eu tiver estudado a Escritura. Senão vai ser porque o pastor falou. Meu irmão, vamos orar? Vamos, pastor. Mas por que você está orando? Porque eu quero ter um relacionamento com Deus. Resposta errada. Por que você está orando? Porque eu quero receber a bênção. Irmãos, eu não estou dizendo que você não vai orar, nós já oramos aqui por milagres. Só que os milagres nós cremos que eles são para chamar a atenção do povo para a pregação. Então que aconteça o milagre lá na minha casa. Quando acontecer, eu digo aí, ó fulano, senta aí agora, eu quero falar de Jesus para você. Mas como assim? Não, rapaz, eu estava orando para que isso aí, Deus te abençoasse. E agora eu quero dizer que esse Deus que te abençoou, Ele tem algo maior do que isso. A vida eterna, você ir morar com Ele no céu. Vamos ficar de pé e vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Livra-nos, Senhor, de andarmos com o Senhor, buscando o Senhor, mas pelo motivo errado, pela motivação errada. Livra-nos, Senhor, de crer no Senhor, mas como uma aparência. O Cristo que morreu somente, mas não o Cristo bíblico, o que deu exemplo para a minha vida. Livra-me, Senhor, disso. Livra-me, Senhor, de andar como um mero cristão, que é chamado cristão só pelo nome, mas que não tem nada a ver com o cristianismo. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha mover-se na nossa vida, corrigindo as coisas que estão fora do esquadro. Corrigindo, Senhor, o nosso coração, que muitas vezes só quer saber mesmo do prazer urgente, repentino. Abençoe as nossas vidas de forma que todos estejamos contentes com a salvação. Todos estejamos absolutamente contentes em ter um relacionamento com o Senhor.